Paz, igreja. Acabamos de cantar And my soul will find refuge in the shadows of your wings. Minha alma vai encontrar refúgio na sombra de tuas asas, amém? Eu acredito nisso. Nas últimas 3 semanas, vocês vão se lembrar, o pastor até orou por mim aqui, e nas últimas 3 semanas atrás, eu tenho uma semana que eu estou totalmente curado, amém? Eu tive um episódio de inflamação no nervo ciático, ou como diz o Márcio, nervo asiático. E os nervos no nosso corpo, eles são os veículos de comunicação do cérebro. É ele que transporta se você sente frio, se você sente calor e também se você sente dor. É o nervo que transmite isso, que carrega essa mensagem do seu cérebro até o local. E o nervo ciático, ali. Obrigado, Samuel. Se você vê ele naquela foto, ele é bem grande. Ele é o maior nervo. Olha lá o danado. Tá todo vermelho ali, inflamado. Ele é o maior nervo do corpo humano. Ele começa aqui na parte inferior da coluna e vai até literalmente a planta dos seus pés. E às vezes por um mau jeito, talvez o jeito que você dormiu, um jeito que você caminhou, qualquer movimento em falso, ele pode se irritar. E ele pode inflamar. Obrigado, Samuel. Pode tirar. E quando isso acontece, se ele é pressionado pelo osso ou tem alguma inflamação, para quem já passou por isso sabe, é uma dor muito forte. É uma dor muito forte. Se você nunca passou, você nunca vai passar. Em nome de Jesus. E é uma dor muito terrível. É uma dor muito ruim. E como eu disse, essa dor, ela não é localizada. Ela não fica parada só num local, ela percorre a perna inteira, muitas vezes as costas, vem até os ombros, e ela percorre o corpo inteiro. Ano passado, é a segunda vez que eu tenho um episódio assim. Ano passado, a primeira vez que eu tive, foi pior ainda. Eu levantei de manhã, não conseguia caminhar. Eu saí engateando, de tanta dor, não conseguia nem ficar em pé. E um fato curioso é que, vocês lembram quando Jacó lutou com o anjo? A Bíblia diz assim que o anjo feriu na juntura da coxa no nervo encolhido. Adivinha que nervo era esse? Era o nervo ciático. E eu até ri depois, pensando em Jacó, porque a Bíblia diz que ele saiu mancando, pensando em Jacó mancando com dor no nervo ciático, que milhares de anos atrás Jacó tinha sentido a dor que eu estava sentindo. E, irmão, sentir dor é uma coisa muito ruim. É uma coisa muito ruim. Quando a dor vai embora, é que a gente passa a apreciar o quanto é bom não sentir dor. É como eu li uma vez algo que dizia assim: se não tivesse o inverno, a primavera não seria tão apreciada. Depois que essa dor vai embora, você pensa, como é bom estar bem, como é bom não sentir dor. Amém? E isso é a pura verdade. E ninguém gosta de sentir dor. Ninguém gosta de sentir dor. E essa dor me ficou... A inflamação, ela pode durar 2 semanas, ela pode durar 3 semanas, 4 semanas. E ela me durou 2 semanas e meia. Em algumas pessoas pode ficar até mais. E nesse tempo, eu comecei a pensar em pessoas que sentem dores crônicas. Eu ali sentindo aquela dor, graças a Deus não foi tão forte quanto o ano passado, ficou mais na perna. E eu ali sentindo aquela dor, eu comecei a pensar nessas pessoas que sentem dores crônicas. Tem uma condição chamada fibromialgia, que são dores musculares fortíssimas no corpo inteiro. E não é como a inflamação no nervo que vem, desinflama e vai. Essas dores perduram, essas dores ficam no corpo da pessoa. E muitas vezes é uma dor crônica e fica a vida inteira.
Fica a vida inteira, a pessoa passa a vida inteira naquela condição, só em tratamento paliativo. E tem várias condições assim, artrite crônica, reumatismo crônico, e tem muitas outras enfermidades também que são crônicas, que aquela dor se torna crônica e a pessoa carrega a vida inteira. O pastor estava contando o testemunho daquele homem que foi curado com dor na perna por 30 anos. 30 anos da vida dele ele passou com aquela dor crônica na perna dele. E um dia, nessas 2 semanas e meia, eu estava ali sentindo dor. Não dormi por 2 noites. Era uma dor, pensa numa dor de dente na sua perna. Era como uma dor latejando. E de noite latejava e eu fiquei sem dormir por 2 noites. Eu pensei, mas meu Deus, que coisa difícil. Em 2 semanas sentindo dor, eu não vi a hora daquela dor ir embora. Imagina as pessoas que passam a vida inteira doendo, carregando uma dor. E naquele momento, Deus falou muito claro comigo assim, não somente dor física, mas existem pessoas que carregam dores crônicas na alma, o que é muito pior. E essas pessoas com dores crônicas na alma, quando estava com essa dor, eu não conseguia trabalhar. Eu não trabalhei por 3 dias, depois na outra semana por 2 dias, eu não toquei porque a posição incomodava. E existem pessoas com dores crônicas no coração, dentro da alma. E você acha que está tudo bem, às vezes tenta levar a vida para frente, mas lá no fundo, aquela dor está com uma dor na minha perna, aquela dor está latejando. Aquela dor às vezes pode até dar uma pausa, mas ela está sempre voltando e ela fica ali latejando. E dores crônicas, como eu disse, por 2 semanas e meia, eu não vi a hora dessa dor passar. Agora você imagina uma dor forte, a sua vida inteira, a pessoa pede para morrer. Você viver com algo ali, latejando a sua vida inteira, você não tem gosto de viver. Mas Deus disse assim, e a sua palavra é viva e eficaz, amém? Que nós poderíamos vencer qualquer tipo de dor. Right? And the Bible said, I overcame the world, and so can you. Take heart. Não desanime, porque eu venci o mundo. E nós teríamos essas dores, nós teríamos essas aflições. Se não tivéssemos isso, nós poderíamos rasgar aquela parte da Bíblia que nos diz isso. Isso quer dizer que nós teríamos essas dores, mas nós podemos vencer qualquer tipo de dor. Seja ela crônica, seja ela da alma, seja ela do seu físico. Amém? Amém. E eu fui perguntando, Senhor, mas que tipos de dores que na alma mais acometem o seu povo? Que tipo de dor mais acomete a sua igreja? E a primeira coisa que ele me falou foi da falta de perdão. A falta de perdão que muitas pessoas têm pode se tornar algo crônico na vida da pessoa. Eu sei que esse assunto, irmãos, é algo que é falado diariamente, em todo o púlpito. O pastor mesmo até falou domingo passado. Mas isso é algo vital para a saúde da alma. E a palavra de Deus nunca vira clichê. Amém? Você nunca se cansa da palavra, porque ela sempre nos renova. E a falta de perdão, ela vai entrando. Você foi ferido por alguém e você guardou aquilo ali dentro de 7 chaves no seu coração. Principalmente se foi alguém próximo a você, talvez o seu pai, a sua mãe, o seu irmão. E quando vem da pessoa que você ama, de uma pessoa que você ama, é que dói mais, porque você não espera. Mas nós temos que olhar isso sobre um prisma cristão. Nós fomos perdoados lá na cruz. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para nos sentirmos ofendidos? Quem lembra daquela passagem, daquela parábola do credor incompassivo? Que diz assim que ele
foi perdoado de uma dívida muito maior e não quis perdoar uma pequena. É como se você tivesse sido perdoado de uma dívida de $1 milhão e não quisesse perdoar uma de 100. Na cruz a nossa dívida foi perdoada. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para nos sentirmos ofendidos? Isso olhando sobre o prisma cristão. E se você não é cristão, se você não entende essa dívida que foi paga por você na cruz, você sabe o que a falta de perdão te faz. Você pode tentar esconder, mas você sabe que falta de perdão pode tirar o sono, pode deixar você abatido. E a Bíblia em Provérbios fala que um espírito abatido resseca os ossos. Um espírito abatido resseca os ossos. E aquela falta de perdão você consegue até viver, você consegue ir para frente, mas volta e meia aquilo está voltando. Como uma dor latejando. Como uma dor crônica. Algo ruim que talvez você se culpe. Algo ruim que aconteceu e talvez você se culpe. Irmão, sabe que uma folha não cai de uma árvore se Deus não permitir. Nem tudo está ao nosso controle. Existem muitas coisas que não estão ao nosso controle. Na verdade, nada está ao nosso controle. Tudo está sob o controle de Deus. Amém? Então, não deixemos, irmãos, uma falta de perdão se tornar crônica. Se tornar uma dor crônica em nossa vida. Se alguém te feriu, te disse algo, te amaldiçoou, não carregue isso a sua vida inteira. Essa vida é curta, essa vida é preciosa, nós não vamos ficar aqui para sempre. Nós não vamos estar aqui para sempre. Por que carregar essas dores em nosso coração uma vida inteira? Por quê? Por que deixar os nossos ossos se ressecarem? Vamos ser livres, amém? Amém. Uma outra dor que o Senhor me falou muito, e é uma dor que se torna crônica na vida de muitas pessoas. É uma dor profunda. É algo que dói muito, dói muito e dói muito. Para mim, particularmente para mim é o ápice da dor humana. É quando você perde alguém que você ama. Para mim, humanamente falando, não existe dor maior. E existem pessoas que nunca se recuperam. Já conheci pessoas que se jogaram numa cama e nunca mais saíram. Existem pessoas que entram em uma depressão porque aquela dor se tornou uma dor crônica na vida da pessoa. Se tornou uma vida crônica na alma da pessoa. Deixa eu te falar um pouco sobre essa dor. Minhas duas sobrinhas, Vanessa e Maressa, eu não sei como é o relacionamento de vocês, com seus tios, com seus sobrinhos, mas o meu relacionamento com minhas sobrinhas não era algo comum. A Vanessa, mais velha, a nossa diferença de idade era 3 anos. Então nós crescemos juntos praticamente, brincando, zerando na época do Nintendo, jogando Nintendo, zerando as fases do Mario Brothers. A gente passava a noite inteira zerando as fases de Nintendo e nós crescemos juntos, brincando. E ela nunca me chamou de tio. A ideia é que dos meus tios é aquela pessoa mais velha, que você mal chega perto, bença tio. Mas com as minhas sobrinhas nunca houve esse relacionamento distante, assim. Sempre foi algo muito próximo. Vanessa, talvez pela diferença de idade que era muito pouca, e nós crescemos juntos, brincando. E a Maressa, mais nova, que já estava mais novinha, eu era como o irmão mais velho dela. Ela uma vez chegou para mim e disse assim, ela devia ter uns 12 anos. Ela chegou para mim e disse que tinha uma menina na escola dela que estava enchendo o saco dela, e que ela falou para a menina para parar de encher o saco dela porque ela tinha um tio no high school, que era eu. Essa era a mais nova, a Maressa. E 12 anos atrás, um motorista drogado as atropelou na frente da minha casa. E
Ela partiu. Elas partiram para o Senhor. Elas partiram. Naquele momento ali, na frente de minha casa, a minha vontade, assim como a vontade de todo mundo da minha família, era poder trocar de lugar com elas. Era tudo que nós queríamos. Poder estar lá em vez delas. Ou se não pudéssemos trocar de lugar, que então nós fôssemos juntos. Porque a dor é muita. A dor era muita. Era uma dor dilacerante. Mas Deus é maior do que toda dor. E Ele, de maneira sobrenatural, Ele não nos deixa desfalecer. Ele não nos deixa morrer. Mesmo que você chegue muito perto de se desfalecer. Você pode chegar muito perto, mas Ele é poderoso. E a Vanessa, todo dia de manhã, ela lia um devocional. E naquela manhã, o versículo que ela leu foi João 13:7, que diz assim: o que eu faço não sabes agora, mas entenderás depois. Talvez aqui nessa terra nunca saberemos, nunca compreenderemos, porque a nossa mente humana tem muitas coisas que ela não consegue conceber. Mas algum dia nós entenderemos, nem que seja na glória. Nós entenderemos. E mal sabia ela que ela estava lendo aquilo, na verdade era para nós. Não era nem para ela. Ela estava lendo aquilo para deixar com a gente. E mesmo com essa dor dilacerante, tendo dias insuportáveis, dias tristes, dias negros, essa dor não se tornou uma dor crônica a ponto de nos levar a uma cama e não querer mais viver. Você tem, irmão, nós temos, me incluo, nós temos que subir além desta dor. Nós temos que enxergar que além desta dor, Deus ainda tem planos para nós. Amém. Que não é o nosso fim. Que essa dor não é o nosso fim. Você vai sentir dor. Talvez até o dia que o Senhor te leve. Mas uma dor e uma dor crônica são duas coisas diferentes. A dor crônica você não quer viver. Mesmo com essa dor dilacerante, ela não se tornou crônica. Não deixe, irmãos, que certas dores se tornem crônicas na sua vida. E 2 anos atrás, Deus levou o que para mim era mais precioso. Novamente eu digo, eu não sei o relacionamento seu com seus entes queridos, mas eu sei o relacionamento que eu tinha com as minhas sobrinhas, e 2 anos atrás eu tinha com a minha mãe. E o mais precioso que me foi dado nessa terra, minha mãe se foi 2 anos atrás. E quando eu vi novamente aquela dor, quando eu vi aquele caixão baixando da terra, eu achei que o meu coração estava indo junto. Quando nós nos referimos a dor, a sentimentos, nós sempre usamos o coração. E é algo incrível mesmo. Você sente fisicamente uma dor no peito. E eu achei que o meu coração também fosse junto ali. É como se ele literalmente estivesse sendo arrancado de mim naquele momento. E eu lutava com Deus, porque a minha família já tinha sentido tantas dores de perda, já tinha sofrido tanto. Por que tudo isso novamente? E nessa ocasião eu fiquei 2 meses no Brasil e eu não queria voltar para cá. Eu não estava pronto para voltar para o trabalho. Eu estava na faculdade, eu não estava pronto para voltar para a faculdade. A última coisa na minha cabeça eram essas preocupações.
E no final de 2 meses eu voltei, mas eu não ia voltar nessa ocasião que eu voltei. Eu já tinha decidido a ficar pelo menos uns 6 meses no Brasil. Eu ia deixar a faculdade, sair do emprego se fosse preciso. Tudo que eu queria naquele momento era ter o meu luto. Eu estava em luto e precisava ter o meu luto. Tudo que eu pensava naquele momento é passar pelo meu luto. Não queria voltar para cá, não queria voltar a trabalhar, não queria ver ninguém, não queria voltar a estudar, nada disso. Mas o Senhor sabe de todas as coisas e Ele sabia que talvez não fosse bom para mim ficar lá mais do que eu fiquei. E eu estava no penúltimo semestre da faculdade quando isso aconteceu. No penúltimo, na reta final. E no final do 2º mês, eu já tinha decidido a ficar. Eu lembro até uma conversa que eu estava tendo com o pastor, ele talvez não lembre, ele me perguntou: você precisa de alguma coisa, Júnior? Eu disse: agora não, pastor, mas talvez no futuro sim, porque eu vou ficar aqui um bom tempo. E eu já tinha decidido a ficar. E no final do 2º mês, eu recebi um e-mail da faculdade me dando uma bolsa que iria cobrir exatamente os 2 últimos semestres da faculdade que faltavam. E às vezes Deus age por onde você não espera. E eu pensei, e eu vi aquilo ali como uma direção de Deus para que eu voltasse e retomasse a minha vida, que não ficasse no Brasil. Talvez se eu tivesse ficado lá mais do que esse tempo, mais do que esses 2 meses, aquela dor poderia ter se tornado algo crônico. Talvez eu teria entrado em uma depressão que talvez eu nem tivesse saído de lá. E eu voltei para cá depois de 2 meses, voltei para o trabalho, voltei para a escola. Não foi fácil, muitas vezes eu saía da aula para ir chorar no banheiro. Mas Deus me deu graça, Ele nos dá graças. Quando Ele vê que nós estamos tentando, pelo menos tentando, se Ele vê você pelo menos agindo, tentando se sobressair daquela dor, Ele nos dá graça. E Ele me deu graça, eu me formei. Não somente me formei, mas me formei com honras. Não sei como, mas Deus me deu a graça. E eu digo isso somente porque eu sou grato a Ele. Porque mesmo nos nossos momentos em que nós estamos no mais fundo do poço, Ele ainda nos dá graça e nos resgata deste poço. Amém? Amém. E não estou isento de dor. Esses últimos 2 anos foram e continuam sendo difíceis, com questionamentos, com dores, mas, como eu estava dizendo antes, não se tornou algo crônico. Você não pode deixar dores se tornarem crônicas na sua vida, a ponto de te jogar numa cama e você pedir a morte. Não deixe isso acontecer, igreja. Não deixe isso acontecer. Deus tem mais para nós se conseguirmos ir além desta dor. E existem vários outros tipos de dores que podem se tornar crônicas. Ansiedade. Tem muitas pessoas que a ansiedade é uma amiga. Tem pessoas que não sentem alegria na vida, não conseguem ter uma noite de sono, porque estão sempre ansiosas, estão sempre com medo do futuro, ansiedade, medo. Hoje, no início do culto que nós estávamos orando, essa foi até a oração da Sônia, que caísse toda a ansiedade e todo o medo. Eu falei, aleluia! E a ansiedade pode virar uma dor crônica. O medo, ansiedade é um medo do que está por vir. E nós olhamos as circunstâncias da vida, nós olhamos as circunstâncias que nós
nos encontramos e não conseguimos enxergar além, não conseguimos enxergar lá na frente o que Deus tem. Muitas vezes morremos na praia. Tem um versículo que eu amo e acho que todo mundo deveria saber de cor, Jeremias 29:11. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, é que Ele já fez um plano para a sua vida. Se você pegar o contexto aqui de Jeremias 29:11, o que tinha acontecido? O povo de Israel tinha sido levado cativeiro para Babilônia. Você imagina você ser arrancado da sua terra, você ser arrancado da sua casa e ir para um lugar como escravo, um lugar desconhecido como escravo. Imagina a ansiedade. Imagina o medo que essas pessoas estavam sentindo. E Deus aqui já estava falando: olha, não se preocupa, eu já estou com um plano em ação. Eu já tenho um plano em ação para a sua liberdade, para a sua vitória. Você não vai ficar neste cativeiro para sempre. Eles estavam passando por muito medo e por muita ansiedade. E a ansiedade pode se tornar crônica. É algo que nós temos que watch out. Devemos sempre nos policiar. Eu preciso disso. Amém? Antes de Deus falar com a igreja, Ele fala com quem está aqui, eu acho. E é algo que eu sempre tenho que me policiar. Não deixar a ansiedade se tornar crônica em nossas vidas. A ansiedade se traduz como medo. E isso acomete muitas pessoas aqui, às vezes principalmente pelo fato de sermos imigrantes, morarmos numa terra que nós deixamos a nossa terra, e às vezes você pode estar tendo saudades, você não sabe se você vai, você não sabe se você se fica, você não sabe o que Deus tem para você aqui nesta terra, às vezes sem documento, e você acha que as suas mãos estão atadas. Mas Deus, Jeremias 29:11, Deus já tem um plano em ação. Deus já tem um plano em ação para a tua vitória. Amém? Assim como Ele já tinha um plano em ação para o povo de Israel que estava naquele cativeiro, Ele também já tem um plano em ação para a minha vida e para a sua vida. Saiba os pensamentos que Deus tem para ti. Não se deixe levar pela ansiedade, não se deixe levar pelo medo. E eu não vou me estender muito. E Deus tem feito coisas grandes nessa igreja. Amém? Curas, milagres. Mas acima de tudo, Deus quer uma igreja sarada na alma. E tem pessoas que não conseguem ser curadas no físico porque têm dores crônicas na alma. O físico muitas vezes reflete o interior. Reflete a alma. 2 domingos atrás o pastor também mencionou que uma ferida exposta é sinal de uma infecção interna. E ano passado eu vim entender isso. O quanto o físico reflete na alma. Na ocasião que eu tive o primeiro episódio de inflamação no nervo ciático, que eu disse que eu não conseguia andar, foi na ocasião do primeiro aniversário da partida da minha mãe e na ocasião da minha formatura. E este ano também, a segunda e última, também foi na mesma ocasião. E a alma reflete no físico. Então Deus quer uma igreja sarada na alma. Para sermos curados no físico, precisamos também ser curados na alma. E não deixe, irmão, novamente eu falo, não deixe dores se tornarem crônicas na sua vida. Uma dor crônica te debilita. Eu não sei qual é, ou se você tem uma dor crônica, mas tudo tem um fim, e hoje é o fim dessa dor. Amém? Amém? Nós não queremos viver mancando com uma dor na alma. Como Jacó saiu mancando daquela luta a noite inteira com o anjo, nós não queremos viver uma vida inteira mancando
com uma dor na nossa alma. Como Paulo diz na passagem que ele fala do espinho na carne que lhe foi dado, é sendo fraco que sou forte. Se você passou por algo, se você tinha uma dor que não vai ter mais, você vai sair dessa dor mais forte do que antes. Você vai sair dessa dor mais forte do que você jamais foi. E nessa passagem do anjo, no final dessa passagem, Gênesis 32, se eu não me engano, tem algo muito lindo, que eu adoro. Diz assim que quando passou o Peniel, saiu-lhe o sol. Peniel aqui, este lugar, ficou conhecido como Peniel, foi chamado Peniel, o lugar onde houve uma luta. E quando passou o Peniel, saiu-lhe o sol. Isso quer dizer que você vai ter lutas, você pode estar passando por um Peniel, mas o sol vai sair. O sol vai sair. O sol vai amanhecer e vai trazer um novo dia. Vai trazer um novo dia nas nossas vidas. Amém? E nos piores dias da sua vida, nos piores momentos, não se entregue ao crônico. Não se entregue à dor crônica. Não seja escravo dessa dor. Seja livre. Seja ela uma falta de perdão, seja ela uma dor de alguém que se foi, seja ela ansiedade, seja ela medo. Não tome essa dor crônica para si. Que ela caia hoje, no nome de Jesus. Amém. E para terminar, eu gostaria de ler Atos, capítulo 7. Essa passagem fala sobre Estevão. E Estevão foi um homem cheio do Espírito, que pregava, que começou a anunciar o Evangelho. E as pessoas começaram a sentir inveja, os religiosos começaram a se voltar contra Estevão. E aqui no final do capítulo 7, Estevão está prestes a ser apedrejado até a morte. E ele sabia disso. E o que eu quero trazer para nós aqui é que mesmo diante de certas circunstâncias, mesmo diante de certas dores, Estevão nos deixa um exemplo aqui do que devemos fazer. Leiam comigo 55 e 56. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56. Escutem, mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ele não estava vendo aquelas pessoas com pedras na mão que iriam o apedrejar. Fixando os olhos no céu, ele fixou os olhos no céu. Viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Interessante é que ele viu Jesus Cristo de pé ao lado de Deus. Normalmente, a Bíblia se refere a Jesus Cristo como sentado ao lado de Deus. E aqui ele viu Jesus Cristo de pé, como simplesmente esperando por Estevão. Vem, eu estou aqui, fixando os olhos no céu. Irmãos, não deixe nada crônico tirar a sua vida em vida. Não deixe uma dor crônica te jogar numa cama. Não manque mais. Em nome de Jesus. Façamos como Estevão, fixando os nossos olhos no céu, que veremos a glória de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Obrigado, pastor. Que Deus continue sarando a nossa igreja, tirando dores crônicas de nossas almas e nos curando também todo o nosso físico. Amém? Enquanto eu preparava essa mensagem, vinha muito ao meu coração, Deus falava muito de suicídio. Então eu não sei se tem alguém que pensava
em suicídio, ou se esses pensamentos passam pela sua mente. Mas no nome de Jesus, que você possa subir além dessas dores que você enfrenta, que você possa enxergar além disso tudo, de todas as circunstâncias, que você possa enxergar além dessas circunstâncias e ver a glória de Deus, e ver que Deus tem muito mais para você, e que esses pensamentos nunca mais passem pela sua vida, pela sua mente, em nome de Jesus, amém? Obrigado. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque é como uma pessoa que ela era viciada em alguma coisa, ela chegar para alguém que é viciado e dizer assim, Jesus pode te libertar, mas ele está falando que ele tem autoridade para falar. Só está aqui de novo? Glória a Deus. Deus foi muito bom que não deixou eu ir, porque o time não ia estar lá. É, né? Mas é o que eu estava falando pro Brian na segunda-feira. Talvez não é o tempo de Deus dela ir, ela vai ter o tempo certo para ele. Eu vou sexta com o James. Amém, glória a Deus. Deus está no controle de tudo. Então é muito interessante quando uma pessoa ela fala, como os discípulos e aqueles que passavam perto de Jesus, eles diziam assim: este homem fala como quem tem autoridade. Então hoje o Júnior tem autoridade para falar sobre isso. E eu louvo a Deus pela vida dele, porque realmente a gente acompanhou. Era muito difícil a gente querer falar qualquer coisa com ele no Brasil, porque não era o momento de falar. Mas às vezes a oração fala muito mais do que 1000 palavras, e Deus fala no momento certo, da maneira correta, de maneira que a pessoa sabe e vai ouvir e servir a voz de Deus. Amém? O grupo de louvor sobe rapidamente, amém? Já pega aquela música Great I Am, amém? E vamos cantar, vamos soltar a voz aí em cima, amém? Vocês estavam ensaiando, agora nós vamos adorar o Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso fôlego, e declarar que verdadeiramente Ele é o único digno de ser exaltado neste lugar, amém? Amém? Amém. Glória a Deus. E vocês também, igreja, vocês vão adorar o Senhor, viu? Vocês parecem que hoje passaram muita luta, carregaram um peso tremendo no deserto e chegaram aqui capengando. Eu trabalhei também, passei por esse sol o dia inteiro igualzinho vocês, amém? Carreguei peso também, tive luta também, mas eu digo uma coisa para vocês: graças a Deus os meus olhos não estão nessa terra, eu vejo tudo além. Então eu não consigo ver gigante, eu vejo anãozinhos, eu não consigo ver muralhas, eu vejo tudo plano, eu não consigo ver impossível, porque eu só consigo ver o Deus do impossível, amém? Então se a gente começar a ver, a Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, quão grande é? Gente, vocês estão dormindo? Chacoalha, vocês vão falar, acorda. Agora dá outra chacoalhada e fala: sai espírito de preguiça, vai embora. Não, fala, irmão, fica, vai só espírito. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós temos que estar muito atentos para os dias de hoje, porque verdadeiramente, se nós não vigiarmos, o inimigo rouba a nossa paz, ele rouba as verdades de Deus na nossa vida, ele consegue roubar até a unção, viu, irmãos? Ah, mas pastor, a unção? Não. Deixa eu falar uma coisa para você: o dom é irrevogável, mas a unção não. A unção é como uma árvore. Se você não jogar água todos os dias, ela seca e vai-se embora. Volta para o Senhor, ou ela transfere para um outro ungido. É bíblico, irmãos. A unção de Elias foi transferida para quem? Para Eliseu. Saul foi ungido o quê? Saul foi ungido o quê? Rei. Glória a Deus, pelo menos 3 aqui lê a Bíblia. 4. Amém? Saul foi ungido o quê? E diz a Bíblia que Saul pensou que o Espírito do Senhor ele estava sobre ele, quando na verdade ele já havia se retirado. Então, irmãos, nós lutamos contra espias. Quem são os espias? São vozes do inimigo
que soa os nossos ouvidos dizendo assim: você não tem a presença de Deus, você não tem essa unção, porque de repente você passou uma dificuldade, e ele tenta dizer que você não está debaixo dessa autoridade, quando na verdade a unção do Senhor está sobre nós. Amém? E quem sabe que tem esta autoridade, vive de cabeça erguida. Vive de cabeça erguida. Você pode ter passado um dia ruim, você pode ter passado por um dia mau, mas o teu socorro vem do Senhor. Então significa que você não pode estar olhando para a terra, você não pode estar olhando para baixo, você tem que olhar para cima, olhar para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Não, o meu socorro vem do irmão, né? Meu socorro vem do pastor, da pastora, da igreja, né? Não, irmão, seu socorro vem do Senhor. Na igreja você está 1h30, 2 horas. As outras 22 horas você está fora da igreja. Se você não colocar a tua fé no Senhor, coitado de você. Coitado de ti. Talvez você dorme e nem acorda. Está amarrado, pastor. Amarra mesmo. Mas põe a tua confiança e a tua fé no Senhor, sabendo de que Ele pode todas as coisas, que Ele tem cuidado de ti, e que Ele está com você por onde você for. A unção e a presença do Senhor está sobre ti, amém? Glória a Deus. Olha o que está escrito na palavra do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre pelo menos 5 aqui tem, glória a Deus. Pelo menos 5 tem o Espírito Santo, né? O Espírito do Senhor está sobre? Porque o Senhor me... Ah, mas pastor, eu estou passando um deserto, eu estou passando uma luta, eu estou passando uma dificuldade. Quem entrou naquele vídeo que o cara, no site dos motoqueiros, que o cara, eles começam a falar que o cara era um cara tremendo, um cara cheio de vigor, e daqui a pouco o cara teve um problema, e daqui a pouco ele ficou doente, e daqui a pouco ele perdeu um braço, uma perna, ficou o tronco e a língua. Sério? Aí falou assim: mas ele é tão bom que ele não desiste. Ele foi trabalhar no correio de selar a carta, passava a língua molhada e selava. Isso é estilo de vida, irmão. Isso é coragem. É uma piada, é uma coisa engraçada, mas a verdade é uma só. Às vezes nós estamos com o corpo perfeito, perfeito, e ficamos com aquela carinha: ó vida, ó dor, ó céu, eu sabia que não ia dar certo. Eu te disse. Irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que grande é a luz que está em ti. Sabe qual é o grande problema do nosso corpo? É os olhos. Se os teus olhos forem bons, quão grande a luz que há em ti. Mas se os teus olhos forem ruins, o que Deus está querendo dizer com isso, irmãos? Ele não está querendo dizer os olhos no que vê, está falando no que entra na sua mente e desce para o seu coração. Então aqui está dizendo assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então não era o ato, não importa o que aconteça, não importa o que eu passar na minha vida, o Espírito do Senhor está sobre mim, e não tem nada que quebra essa verdade. Não importa o que eu passo pela minha vida. A Bíblia diz: se passar pelo vale da sombra e da morte. Irmão, sabe o que é vale da morte? Vale da morte não é você chegar perto da morte. Vale da morte é você passar num vale onde está cheio de morte. E diz a Bíblia que eu posso passar por ele, mas não temerás mal algum, porque o Senhor está comigo. Se o Senhor está comigo, não vai terminar em morte, tem que terminar em vida, tem que terminar em glória, tem que terminar em louvor e adoração ao Senhor. Não importa o que aconteça, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Não é o espírito de medo, não é o espírito de dúvida, não é o espírito de covardia, mas é o espírito de coragem, o espírito de ousadia. O Espírito do Senhor é unção, é poder para quebrar qualquer jugo do inimigo, no nome de Jesus, amém? Agora seu irmão fala: o Espírito do Senhor está sobre ti. Ele me ungiu para quê? Olha só, irmãos, ele me ungiu para quê? Para ficar lamentando? Ele me ungiu para quê? Para ficar: eu sou o mais coitadinho da igreja?
ungiu para quê? Para dizer que eu sou o único que estou passando por luta? Ele me ungiu para quê? Para dizer que não tem jeito na minha vida? Ele me ungiu para quê? Para dizer que o médico diz que eu estou com uma enfermidade que não tem jeito, vai terminar em morte? Não! A unção do Senhor é que fala mais alto. A última palavra vem de Deus. O Espírito do Senhor me ungiu. Não foi homem, não foi médico e nem espírito de morte, mas foi o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Mas o senhor não sabe o que eu estou passando. A Bíblia está dizendo que você não foi chamado para sentir nem para passar. Você foi chamado para ouvir e entender que o Espírito do Senhor te ungiu para você pregar boas novas. O que é boas novas? Ah, mas aqui algo está passando por uma luta muito terrível. Então você vai levar as boas novas, vai dizer: olha, isso não vai terminar em morte, isso vai terminar em glória, isso vai terminar em louvor, isso vai terminar em vitória, isso vai terminar em uma grande oportunidade para você glorificar o nome do Senhor. Isso não vai terminar assim, porque o Espírito do Senhor está sobre ti. Me enviou-me para restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisões aos presos. Então tem muita gente que está preso por aí. E vou dizer mais, hein? Dentro da igreja, muita gente presa dentro da igreja. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele vai quebrar os ferrolhos de ferro, as cadeias de bronze, para que o povo do Senhor seja livre. Nenhum cativeiro pode te prender, porque você é ungido de Deus. A apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então significa que você tem consolo. Significa que o Espírito do Senhor que está sobre ti é consolo. Agora, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu não posso viver triste. Não significa que eu não vou ser aplacado por uma seta de tristeza, mas quando eu entender que essa seta veio sobre mim, eu tenho que entender que existe um manto. Essa seta não pode prevalecer contra este manto. Existe uma unção sobre a minha vida. Preste atenção aqui, ó. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza. Enquanto o diabo estiver dizendo para você que isso vai terminar em morte, vai terminar em perda, vai terminar em tristeza, em choro, em agonia, em aflição, a Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor está dizendo que isso vai terminar em glória. Em glória. Amém, igreja? E olha aqui, em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Irmãos, não importa, não estou desprezando o que você está passando, mas ainda que você esteja passando, quando você vem à casa do Senhor, você tem que vir com expectativa. Você tem que vir crendo que você vai sair diferente. Você tem que vir crendo que o sangue de Jesus tem mais poder do que qualquer obra de Satanás. Vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então o que você está passando não é nada mais, não é nada menos do que uma grande oportunidade para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Amém? Você está tendo uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Glorificar quando tudo está bem é muito fácil. Glorificar quando tudo está certo é muito bom. Mas glorificar a Deus quando eu estou passando por luta, tem que ter fé. Amém, igreja?